Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, quantas notícias você já compartilhou nos últimos dias nas redes sociais? E quantas já enviou sem ler o conteúdo? Das notícias que você leu, quantas tinham informações realmente verificadas? Se você nunca parou para pensar sobre isso, talvez seja a hora de começar. Isso porque compartilhar informações falsas pode causar danos à sociedade e até mesmo à vida das pessoas. Por isso, o papel do jornalista é tão importante. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre o papel certificador do jornalismo. E também vamos conhecer alguns gêneros jornalísticos. O primeiro gênero que vamos ver é a reportagem. Ela está presente nos jornais, na TV, no rádio e nos sites jornalísticos. A reportagem é uma narrativa ampliada dos fatos. Por isso, o jornalista precisa pesquisar o assunto, entrevistar as fontes, apurar dados e informações e apresentar diferentes versões sobre um mesmo assunto. A reportagem deve ter, além de texto, fotos, gráficos, ilustrações, de modo que todos esses recursos orientem e contribuam para informar o público. Mas afinal, qual é a diferença entre notícia e reportagem? A notícia informa sobre um assunto do momento. A reportagem também tem como objetivo informar, mas ela nem sempre está relacionada a um tema atual. Ela pode abordar assuntos que não são tão recentes, porém são do interesse público. A reportagem também apresenta elementos que nem sempre são encontrados na notícia. Por exemplo, um levantamento de dados mais completo ou vários especialistas analisando um assunto. Esses elementos fazem com que a reportagem traga um texto mais longo do que o da notícia. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Olha só, nessa notícia, Brasil passa a marca de 1.000 mortes por coronavírus registradas em 24 horas. Essa foi uma notícia publicada no jornal A Folha de São Paulo. Ela é baseada num dado factual, ou seja, nas últimas 24 horas, o Brasil passou essa triste marca de 1.000 mortes registradas por coronavírus. Então, esse texto é caracterizado como notícia. Nesse outro exemplo, a gente vê a capa da revista Pesquisa FAPESP. Nela, tem uma reportagem em 34 páginas sobre a Covid-19. Nela, os jornalistas eles falam sobre os efeitos da doença, as perspectivas de medicamentos e vacinas, a produção, a ameaça, né, aos indígenas, isso tudo em 34 páginas. Ou seja, é claro que a gente está vivendo esse período de pandemia e ela foi o motivador dessa reportagem. Mas nenhum fato específico, nenhum fato específico factual motivou essa reportagem. Bom, agora para ver se vocês guardaram direitinho as características da notícia e da reportagem, eu trouxe uma tabela com as principais diferenças entre a notícia e a reportagem. Então vamos lá. As principais características da notícia. Ela é a enunciação de um fato, ela é mais direta, ela tem por objetivo informar e ela é mais objetiva. Ela prende-se a uma factualidade, como naquele exemplo que eu trouxe para vocês. As características da reportagem. É uma exposição sobre um assunto, ela analisa diversos pontos acerca desse assunto, ela tem por objetivo informar e promover uma reflexão sobre esse assunto. Essa reportagem, ela é objetiva, mas ela está aberta à expressão de opiniões, como por exemplo de especialistas. Bom, tanto a notícia quanto a reportagem são textos informativos, mas o universo jornalístico tem também gêneros opinativos, como o editorial, o artigo, a crônica. Mas é importante ressaltar que os textos opinativos não são baseados em eu acho ou em tem que ser assim. Eles são focados em argumentação, bem embasada. O importante gênero opinativo é a crônica. No início, a crônica foi criada para ser publicada em jornais impressos. Mas hoje, com certeza você já viu algum livro de crônica na biblioteca da sua escola. Autores como Rubem Braga, Machado de Assis e Luiz Fernando Veríssimo, esses aqui do lado, são exemplos de cronistas. E você, já leu alguma crônica?
Elas são textos leves e geralmente trazem temas do nosso cotidiano, como, por exemplo, essa crônica do Luiz Fernando Veríssimo, publicada no jornal Estado de São Paulo. Nela, o cronista relembra viagens que fez com o pai dele para os Estados Unidos e para a Europa, e de como que elas foram importantes, pois possibilitaram ele conhecer melhor o pai dele. Bom, a gente ainda tem crônica, que é ficção, mas tem outro tipo que é fiel aos fatos jornalísticos. Faz sucesso no rádio e também na televisão. A opinião no jornalismo aparece ainda em outro tipo de texto, o editorial. Ele costuma trazer o ponto de vista do jornal e quase sempre não é assinado. Mas você já viu aquela opinião que vem com o nome do autor no jornal? Esse é o artigo de opinião. Também pode ser chamado de coluna quando vem em uma seção fixa do jornal. Diferente do editorial, o artigo de opinião é escrito por apenas uma pessoa, o chamado articulista ou colunista. Já o editorial, ele tem como característica representar uma opinião, não só de uma pessoa, mas sim de uma organização. Eu trouxe para vocês essa tabela com as principais características do editorial e do artigo de opinião. Vamos dar uma olhada. Bom, as principais características do texto editorial são uma posição clara sobre o tema, opinião de uma instituição, possibilidade de adjetivação sarcástica, e ele pode ser mais livre, possibilidade de marca do enunciador. As características do artigo de opinião. Ele apresenta uma posição clara sobre o tema, é a opinião de uma pessoa, como a gente tinha dito anteriormente. Ele tem uma argumentação adjetiva tradicional e ele tem a possibilidade da marca do enunciador. Viu quantos tipos de texto nós podemos ter no jornalismo? Para que todas essas produções elas sejam completas e confiáveis, o jornalista ele precisa coletar dados e informações em fontes seguras. Por isso, é tão importante saber onde encontrar informações confiáveis, documentos e dados públicos. Isso não serve apenas para o repórter, mas também para toda a população. Dessa forma, ela saberá confirmar as informações e conferir se são reais ou falsas. Entre as fontes confiáveis de dados no Brasil, eu posso destacar o IBGE e o Portal da Transparência, mas existem outras. Mas o que garante o livre acesso às informações? Desde 2011, nós temos a Lei de Acesso à Informação, que permite a qualquer pessoa pedir e receber informações de prefeituras, estados e do governo federal ou qualquer outro órgão público. Esse recurso é amplamente utilizado por jornalistas para validar os seus dados e as suas reportagens. O jornalismo tem esse poder certificador, ou seja, ele transmite credibilidade às reportagens e demais textos a partir de dados bem apurados. Para explicar qual a importância do papel certificador da imprensa, eu conversei com o professor e cientista político Paulo Roberto Figueira Leal, da Faculdade de Comunicação da UFJF. Vejam o que ele fala. A mídia profissional, sobretudo as empresas de jornalismo profissional, deveriam se cercar de certos cuidados, exatamente para garantir a fidedignidade da informação que produzem. Checagens, rechecagens, consulta de fontes, busca do contraditório. Nem sempre, sabemos nós, isso é feito. Ou seja, não é a garantia de que todo produto da mídia profissional terá essas características. Mas é razoável supor que, feito o conjunto de procedimentos padrão, a produção jornalística da mídia profissional tende a ter mais rigores e mais controles do que a produção feita por pessoas que não têm nenhuma relação ética com o jornalismo, nem de formação mínima com o jornalismo. Portanto, ainda hoje, para algumas parcelas da sociedade, nesse mar de fake news que inunda as redes sociais, o jornalismo profissional continua sendo um porto seguro, se bem feito, capaz de garantir alguma fidedignidade da informação que oferece. Nessa mesma conversa, o professor Paulo Roberto também explica o papel social da imprensa. O Milor Fernandes tinha uma frase boa. Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. O papel social do jornalismo é empreender relações de tensão com o poder, qualquer que seja ele. E é possível fazer isso dentro da ética, sem fazer apenas campanha de guerra contra um eventual adversário no poder. Portanto, bom jornalismo implica levar interesse público adiante de relações de promiscuidade com o poder. Obrigado pela participação na nossa oficina, Paulo. Agora que você viu a importância do processo de validação de informações no jornalismo e conheceu outros gêneros jornalísticos,
Que tal escrever sobre como tem sido a sua quarentena nesse período de isolamento social? Você pode escolher o gênero jornalístico que mais te interessou. Eu, por exemplo, gosto da crônica. Experimenta aí! No próximo encontro, você vai saber mais sobre o conceito de fake news e os impactos das notícias falsas na sociedade. Uma ótima semana para vocês!